muito bem-vindo, muito bem-vinda ao seu espaço de ideias. E hoje a gente está recebendo uma super mulher nutricionista, gente. Tem pessoa que tem mais lugar no nosso coração que uma nutricionista. Ela é pós-graduada em nutrição esportiva e funcional. A mamãe do Miguel veio contar tudo aqui pra gente sobre nutrição e o que tem a ver isso com empreendedorismo. Bia, seja muito bem-vinda ao seu espaço. Muito obrigada. Sou muito feliz e grata de estar aqui com você. Que bom. Bia, primeira pergunta que não quer calar. Qual é a diferença da nutrição normal para a nutrição esportiva? Bom, vamos dizer assim, a diferença entre a nutrição clínica para a esportiva, né? A clínica, ela vai bastante para a parte assim, de alergias, muito para emagrecimento. Algumas áreas tratam inclusive doenças, elas entram como auxiliares com especialidades médicas, então renal, cardíaca, enfim, tem isso também, oncológica, tem isso dentro da nutrição, assim como a nutrição esportiva. A nutrição esportiva, ela já visa muita performance, rendimento, resultado, e não é muito que as pessoas determinam, na maioria das vezes, não é só 100% estético, né? Então, às vezes a pessoa chega no consultório, ela quer só a parte estética do que ela está fazendo, por exemplo, a musculação, a maioria das vezes. Sim. Mas, por exemplo, chega uma pessoa dentro de um esporte, ela começou a correr por estética, mas agora ela vai competir. Ela queria emagrecer, agora ela vai competir. E aí ela começa a se sentir mais cansada, precisa de um auxílio, e aí está na hora de ajustar esses nutrientes, ajustar essa dieta para fazer ela melhorar essa performance e ter um rendimento maior. Então, saltar de 3 km para 5, para 10, correr uma maratona, 90 km, e assim vai indo. Então, tem essa diferença. Olha só, então já é a primeira coisa. Você que ama correr, ama praticar esporte, quer melhorar a performance, a gente não está falando só de treinar mais, mas de comer melhor. Faz total diferença. Total diferença. Então, às vezes, não adianta treinar, que você vai só depletar. Ou seja, vai diminuir muito o nutriente e aí você vai precisar desse suporte. E às vezes você começa a ouvir, faz isso que é bom, faz aquilo que é bom. Sim. E aquilo não é bom para você, principalmente naquele esporte que você está fazendo. Então, para você melhorar mesmo a qualidade do seu treino e os seus resultados, é importantíssimo você ter um nutricionista como aliado dos seus treinos. Nossa, gente, aí você já tá achando que você vai malhar mais 5 horas na academia, vai trincar? Não, você tem que comer melhor. Faz sentido? Sim, todo sentido. Eu percebi isso com o meu próprio corpo, porque eu achei que nós treinamos juntas, nós somos crossfiteiras, né? Opa! Foi trembão, né, Bia? Nossa, foi onde eu me encontrei, no CrossFit. Eu também. Eu adoro. Eu também. Mas aí o povo vai ficar falando, ai, é crossfiteira, a outra também, aí é coach, aí falta o que mais, né? Vender produtos cosméticos, que eu não vou dizer a marca, né? Pra dizer que a gente é chata. Né? Mas o treino, ele faz de fato muita diferença. Ele é muito diferente quando a gente come melhor. Mas como que você migrou, ou se é que eu posso dizer assim, ou somou a nutrição esportiva? Por que você escolheu fazer essa especialidade? Bom, primeiro eu atuava na área clínica, junto com uma endocrinologista em São José dos Campos, foi onde eu comecei minha carreira. Então, eu nunca saí do consultório, eu não sei o que é ter outra profissão, eu não sei o que é trabalhar em outra área da nutrição. Entendi. Então, sempre no consultório. E aí começou a aumentar a demanda para nutrição esportiva. E eu não gostava de nutrição esportiva. Olha só. E aí, de repente, eu vi que aquilo começou a emergir, acabou sendo uma parcela ali, uma fatia do mercado que começou a aumentar. E eu senti a necessidade de me especializar. E eu já gostava da nutrição funcional. Então, eu fui para essa área de nutrição esportiva funcional, que viabiliza muito mesmo a saúde, acima de tudo. Né? Então, o mínimo de suplementos, o mínimo de industrializados, o máximo de nutriente, tudo que o alimento pode te oferecer. E aí eu comecei ali. Depois disso, meu filho tinha mais ou menos uns 3 meses, ele era bem titico quando eu comecei. Aí eu entrei na pós-graduação e vi que todo mundo praticava esporte. E todo mundo aplicava em si as coisas que fazia. Sim, congruência, né? O que eu tô fazendo aqui? Sou sedentária, a única coisa que eu faço é passear com meu filho com o carrinho no prédio. Sim. Aí eu entrei na musculação, aí comecei a ver a diferença entre
definir o corpo, entre reduzir aumentar a massa magra, reduzir massa gorda. Olha só. E aí entrei nesse caminho. Depois fui para atividade funcional, né? Sim, então treino sim, funcional. Sim. E aí depois eu recebi o convite da Manuela Brazão para conhecer o CrossFit, porque eu estava assumindo no meu consultório também a responsabilidade da dieta de um dos atletas dela. Uau! E aí ela perguntou, você conhece o esporte? Eu falei, não. Então vem aqui e conhece. Vem, passa treinar aqui, vem conhecer com a gente. E pronto, ali eu me identifiquei. Então tem um ano, bichinho picou, tem um ano que eu tô no CrossFit. Se eu fico gripada, fico doente, não consigo ir por qualquer motivo, viajo, eu sofro. Fico mal assim, ai meu Deus, eu tinha que ter ido no treino. É assim mesmo, gente. Então aí o dia começa a azedar, já fica tudo de mau humor. Já passa a semana, começa a ficar de mau humor. Então o CrossFit ali faz total diferença, faz total diferença. E aí nisso eu fui me apaixonando mais pela nutrição esportiva, então e pelo hoje esporte. Você cuida de mais atletas? Cuido. Então assim, entre nutrição esportiva e esporte, eles sempre andam juntos. E o nutricionista esportivo que consegue aplicar em si mesmo, ver a diferença entre um suplemento e outro, aplicar no seu próprio esporte, e às vezes conhecer outros esportes para ajudar os atletas. Perfeito. É um nutricionista completo, né? Então tem essa necessidade também. Então meu sonho era conseguir correr. Esse ano eu consegui correr menos, né? Vamos lá. Meu sonho era conseguir correr o quarteirão da onde a gente treina, do CrossFit Taubaté. Eu não conseguia correr aquele quarteirão. Era difícil para mim. Então eu fui trabalhando os nutrientes que estavam faltando e esse ano eu consegui, mas foi depois de um ano. Foi um ajuste de nutrientes. Foi não um ajuste só de nutrientes. treino. Não, e sem suplemento, então. Sem suplemento. Então, nenhum. Olha só, toda essa composição aí, toda essa história, quando você entra para a nutrição esportiva, você escolhe também viver daquilo que você está vendendo, digamos assim. Eu acho que se você não estiver fazendo o que você está falando, fica uma coisa sem peso e sem medida. Você tem que saber o que é que você vai aplicar naquele paciente, o que é que funciona. Você experimentou aquele pré-treino? Você experimentou aquele whey? Você experimentou o sabor daquele suplemento, por exemplo? Viver, né? Você tem que conhecer. Ai, que delícia, gente. Gente, olha, a gente vai saber muito mais sobre como você também pode começar a empreender pensando em nutrição esportiva. Peraí que a gente já volta. Nós voltamos com seu espaço de ideias, recebendo hoje Beatriz Hidalgo, que é nutricionista esportiva e, diga-se de passagem, minha nutricionista. Ó, chique, né? Chique, a propriedade quase, né? Já sou da Karen, ninguém pega. Ninguém. Bia, vamos lá. Quando a gente começa a pensar numa pessoa que pratica esporte, que começa a se alimentar melhor, aliás, eu tenho até uma pergunta para te fazer. Qualquer pessoa pode procurar um nutricionista esportivo, qualquer pessoa que, mesmo que seja amadora, que esteja começando a praticar, ela deve? Deve. Na verdade, eu diria até que ela deve. Então, às vezes a pessoa ela espera, por exemplo, ela entrou na musculação, ela espera 3 meses para procurar um nutricionista. E às vezes, se ela entrasse ali com o nutricionista e o esporte logo no comecinho, ela teria uma adaptação melhor a esse esporte, ao crossfit, à corrida, então ela teria um suporte muito mais adequado, que é a hora que o corpo mais precisa de adaptação. Quando a pessoa treina há muitos anos, ela já está um tanto doutrinada que ela precisa fazer, ela já passou por muitas vivências e ela já testou em si, na maioria das vezes, o que é bom e o que não é. Então, pré-treino, pós-treino, enfim. E geralmente são esses iniciantes que acabam se perdendo nos suplementos, acabam às vezes chegam com o dia alimentar, que são muito mais suplementos do que alimentos, e aí não fica legal, tem muito corante ali, muita coisa que não é bacana, né? Então, conservante, enfim. E aí é esse público que precisa de um olhar mais atento, eu digo assim. Olha só, então se está começando, você teve aí a grande ideia, já que o nome do programa é Espaço de Ideias, né? De repente você está com a ideia aí de começar a treinar, vai procurar ajuda agora, no começo, certo? E outra, tem uma coisa que é bem legal. Um nutricionista esportivo, ele sabe fazer uma avaliação
completa de composição corporal. Ele sabe, Legal. ele deve fazer em todas as consultas. O que é essa composição corporal, para quem está assistindo entender? Bom, no Porque a gente só vê consultório, gordura. No consultório, né, em parceria com o meu marido, que é médico, então eu faço antropometria. E quando a pessoa quer algo com padrão ouro, a gente vai para a desintometria, né, que é o padrão ouro, quer dizer, a antropometria e a desintometria padrão ouro, tá? Corrigindo. Tá. E aí, essa desintometria, ela tem uma radiação bem baixinha, então faz a cada 6 meses e nesse meio tempo acompanha com antropometria. Então a gente vê nada mais, nada menos do que a camada subcutânea do tecido adiposo. Legal. Então a gordurinha que tem ali embaixo da pele. A que tem dentro do abdômen, a gente vai ver lá no exame de imagem. Então na desintometria vem lá, tanto de gordura no abdômen, tanto na coxa, na perna, tanto no braço, vem ali tudo descrito pra gente. Já na antropometria em consultório é possível avaliar, por exemplo, se ela está treinando muita perna, muito braço, a gente já consegue ter uma noção, já consegue fazer nota de quanto ela reduziu de circunferência, de quanto ela reduziu de prega, né, que a gente fala que é a pinça, né, então a gente puxa assim a pele, Ai, Jesus. 1 centímetro mais ou menos, para poder avaliar essa camada de pós. Ô, menina, você pensa na hora E do aí? tamanho da pinça que ela precisa para medir o abdômen. Ô, Bia, mas tá bom, tá diminuindo, Sim, viu? e essa é a avaliação. Ai, Então, Senhor. circunferências e dobras, né? Então, Certo. são... Já dobra, mas não quero falar da dobra agora, que eu tô tão feliz. Ô, Bia, então a composição corporal é quando a gente fala de, se é isso que eu entendi, de gordura, de músculo, é isso? Então é Sim. possível medir tudo isso para potencializar a performance desse atleta. Sim, e ajustar suplemento quando é necessário. Gente, olha a magia da nutrição aí, Sim. né? É uma mágica. Que legal. É uma ferramenta importantíssima. Sem antropometria não tem como fazer a nutrição esportiva, mesmo a bioimpedância. Então, uma grande dúvida é a questão da bioimpedância. Isso é Ela bom. oscila muito nos resultados, ela tem muitas variáveis e tem que saber fazer o cálculo correto. Então, é uma fraçãozinha lá que pega para fazer um cálculo e chegar no resultado. Olha. Bacana. Então, se a pessoa veio no final do dia de trabalho, já está mais inchada, já vai oscilar, na outra consulta ela vem de manhã, está hidratada, está em jejum. Tem uma série de detalhezinhos da bioimpedância. Então, eu não gosto particularmente de trabalhar com ela. Sim. Então, olha fico só na antropometria. E, gente, fica a dica. Você vai lá. Agora eu vou contar um negócio aqui. Já fui nutricionista que é padrão e te cobra a mais, né? Porque é um trabalho também que ela tá fazendo. Não tô questionando o trabalho. Mas às vezes o resultado a pessoa paga caro. Eu já ouvi falar de R$100 uma análise de bioimpedância num lugar assim. E para depois a pessoa falar, mas eu não tive resultado, enfim, acaba que se frustra. Não que o investimento tenha alguma coisa a ver com isso, mas a questão do resultado ser mais pro verídico do que pro falso positivo, digamos assim. Você pode né? ter um acompanhamento da bioimpedância, mas junto tem que ter antropometria. No esporte tem que ter, não adianta. Tem que ter. Sim. Legal. E eu gosto mesmo dos padrões ouro. Se eu quero a excelência, eu vou no padrão ouro. Então eu vou na antropometria e se o paciente quiser algo mais, a desintometria, que se for solicitado por um médico, acompanhado por um médico, aí o convênio às vezes cobre, também tem toda essa questão. Bacana, bacana. E aí, eu tenho uma pergunta assim, porque, poxa, se o programa é espaço de ideias e as pessoas estão assistindo com sede de empreender, às vezes a gente pensa muito, vê muito esse mercado fitness e tudo isso que está acontecendo. Eu quero linkar isso com as desculpas que não só os atletas, mas que todo ser humano dá para não comer direito. Sim. Desculpas são, diga-me, porque eu conheço algumas. Para não comer direito? Para não comer direito. Ai, Nutri, é que 3 pontinhos. Falta de tempo. Primeiro. Tava no trabalho teve coffee. Ah, o coffee, bendito do coffee, gente. Mas isso é o público da clínica, tá? Atleta mesmo, eles levam marmitinha para onde for. Legal. Então, teve aniversário do meu tio, do meu primo, do meu sobrinho, do meu cachorro. Aniversário, tem tanto aniversário quando a pessoa começa a impressionante, né? que é uma coisa incrível. Estourou o pneu da bicicleta. São as desculpas mais, assim... Tava na borracharia, não tinha o que comer, comia o chocolate na banca. É tipo assim. Entendi. As desculpas são as mais
esfarrapadas. Desculpa, tá? Diga-se de passagem. O povo brasileiro, recebe essa palavra aí no seu coração. Não dá mais pra você ter Sim, desculpa. e a questão às vezes dá vontade de olhar para a pessoa e falar, qual é o seu objetivo? É isso que você quer? Que se você está fazendo o contrário dele, você está indo na pista contrária, né? E aí não vai chegar. E às vezes eu tenho que desenhar no papel o que eles têm que fazer para eles mesmos passarem por cima deles e conseguirem o objetivo que eles querem. Uau! Uau! Bia, e aí eu vou fazer esse link daqui a pouquinho. No próximo bloco eu quero que você diga como que dá para empreender e ganhar dinheiro com o mundo fitness. Espera aí que a gente já volta. Nós voltamos com o seu espaço de ideias nesse papo gostoso, nutricional, funcional, tudo uma delícia. Ô Bia, deixa eu te perguntar, você contou para mim no bloco anterior que as pessoas dão as desculpas mais esfarrapadas para não seguir no objetivo. E aí a gente tem um monte de gente em casa assistindo o programa que querem começar a empreender, a investir, a ser o próprio patrão, como é dito por aí. Você, como nutricionista, o que você acredita que dá para essas pessoas fazerem para ganhar uma grana e que vai te ajudar também com essa galera cheia de desculpa? Olha, que as pessoas sentem muita falta é de ter tudo pronto. Porque, né, hoje todo mundo quer tudo pronto. Então, a gente já chegou ao absurdo de encontrar até banana descascada no supermercado para comprar. Nossa, gente, é o fim. Então, é um absurdo. Eu acho medonho, eu tenho medo de como serão essas pessoas. Sim. E aí, poxa, não consegue tirar um casco de uma banana, vai fazer a própria marmita para levar? Que jeito, é verdade, né? Tem que pensar nisso. E uma necessidade que elas têm é que alguém prepare. Então, às vezes, para o público esportivo, a maioria das vezes é tudo pesado, porque são dietas de mais alto valor calórico. Entendi. Então, tem que ser tudo pesado, bem medido, certinho. E aí eles têm a necessidade de alguém que faça isso por eles, para a dieta deles, especialmente para eles. Ok. Geralmente eu prescrevo dietas muito simples. Eu não gosto de incrementar muita coisa, então eu não fico colocando, sabe, o ingrediente da Malásia que veio do Japão. Aquele que você não acha em lugar nenhum, carésimo. Que às vezes você vai comprar, você não tem. Se você compra aquilo, você não faz o resto da dieta, pois né? Então, daquilo. isso eu já não acho muito bacana. Então, quanto mais simples, melhor. Então, às vezes, precisa de alguém que faça isso. Cozinhe tudo no método como a nutricionista pediu, que porcione, que separe direitinho, que deixe tudo pronto para essa pessoa. Às vezes, a pessoa precisa até que separe os lanchinhos da semana. Olha só, gente. Porque é tudo pesado e ela não tem esse tempo todo no fim de semana de fazer as refeições, mais os lanchinhos, mais os sucos pré-treinos. E às vezes ela precisa viver ali do auxílio do congelador que ela tem em casa. Olha só. E Então, essa é uma demanda grande. é uma ideia. Para quem está em casa, dá para fazer marmitinha fitness de almoço, janta, lanchinho, uma balança e uma consciência de como vai produzir esse alimento também. Sim, porque tem toda a questão da higiene, do método correto de congelamento, que senão a pessoa vai tirar aquele alimento do congelador, não vai ficar um sabor legal, vai ficar um sabor meio cheio de água no meio. Tem alguns alimentos que não podem ir ao congelador, em certas formas de preparo. Então, por exemplo, se você vai congelar uma batata inglesa, às vezes ela fica péssima se você congelar inteira, mas em forma de purê fica bacana. Sim, é uma Então, alternativa. o método da preparação também vai influenciar. Então, você tem que testar primeiro tudo na sua casa para depois levar isso para outra pessoa, né? Então, você vai fazer uma vez e não vai voltar mais. E aí já perdeu dinheiro. E então, aí já perdeu. Um bom caminho é estudar, né? Ter conhecimento de como preparar esses alimentos, enfim. E Bia, hoje a gente encontra muita informação na internet, muita, sobre absolutamente tudo, e que pode ser sorte ou pode ser azar, como eu costumo dizer, né, de ter essa liberdade de conhecimento. E aí, eu gostaria de saber como que isso impacta no seu trabalho no consultório, porque às vezes eu imagino que você prescreve ali uma dieta, aí o colega vai, contrata alguém que não está preparado para produzir esse alimento direito, ele jogou no Google, viu, achou que era e
como que isso influencia essa performance desse atleta e principalmente o resultado do seu trabalho, porque é uma cadeia, né? Tá. Vamos levar como exemplo musculação e crossfit. Às vezes a pessoa precisa ter um peso ideal para praticar certas atividades no crossfit, ou ela quer ganhar mais peso na musculação. Sim. Se a dieta dela não for perfeitamente pesada, calculada, tudo certinho, ele vai ou perder a massa magra que ele conquistou, vai reduzir peso, se tiver em calorias abaixo, que isso acontece muito facilmente com pessoas que querem hipertrofiar. Nossa. Então, às vezes demora para o nutricionista atingir a quantidade calórica e para a pessoa consumir aquele volume. Entendi. Então, a pessoa que vai preparar tem que estar consciente disso, tem que estar tudo certinho, calculadíssimo. E no CrossFit? E se a dieta tiver calculada mais, ele ficar pesado para fazer um exercício que ele precisa fazer na barra? Nossa. Porque se ele vai passar o dia inteiro porque a culpa ali, não vai ser sua, não vai ser de quem fez sim, a comida, né? a culpa vai ser da Nutri que não calculou direito, não, da pessoa que ele vendo? contratou para fazer a dieta, Tá né? vendo? E às vezes, olha, dá um certo trabalho. Eu faço ideia. Gente, então se você quer empreender na área de alimentos saudáveis, por gentileza, vai estudar de verdade, vai buscar conhecimento em fontes confiáveis. Você tem feito, a Bia é, enfim, especialista, e você tem feito também uma mentoria com a Andrea Naves, que é super renomada, Sim. né? Ela é crossfiteira nata, educadora física, então eu sou mentorada dela, né? Fiz a mentoria em abril de 60 horas, que acabaram virando 90, eu brinco, falei para ela na época, que a gente chegava às 8, saía às 10 e ficava estudando. No último dia a gente almoçou na sala, foi mega corrido, foram muitas horas de conhecimento mesmo. Legal. E nós tivemos a vivência, então métodos diferentes de como avaliar a taxa metabólica basal, por exemplo, pela respiração, né? Uau. Então, como avaliar o rendimento. Nós fizemos atividade física, 3 grupos diferentes, fizemos atividades em intensidades diferentes. Depois, uma de cada grupo, né, foi fazer um exame de sangue para a gente ver o que acontecia. Então, foi feito o exame antes e o exame depois do exercício. Bacana. Para ver quais eram as reações orgânicas que ali aconteciam. E agora também tenho 30 horas para estudar com ela. Ainda não consegui ver todas, mas assistir todas, mas tenho ainda 30 horas de mentoria com ela. E em novembro tem um encontro presencial dos mentorados dela. E mais uma mentoria que a gente faz presencial com ela. Então, muito estudo. É muito estudo. Investimento de tempo, de dinheiro, dinheiro, energia, tudo. Família, tudo. Tudo. Então, porque uma semana longe do meu bebezinho não dá, né? É demais, né? Foi sofrido, mas eu consegui. Que bom. Gente, então é o seguinte, se você quiser verdadeiramente se profissionalizar em marmitinhas saudáveis e qualquer coisa nesse sentido, procure conhecimento. A Bia super apoia, super te agradece por fazer isso, né, Bia? Muito, lógico, porque hoje em dia, quem que consegue ser atleta e trabalhar? Pois é. Então, às vezes, ele tem que trabalhar menos para ser atleta, às vezes conquistar o que ele quer. Será que ele tem um suporte? Alguém que vai ajudá-lo financeiramente? Porque nem todos os atletas têm patrocínio, isso é algo muito difícil para conseguir. Você tem que estar lá em cima para conseguir o patrocínio e ficar sobrevivendo só daquilo. Sim. Então, para chegar lá precisa desses caminhos, desses auxiliares. Bacana. Bia, muito obrigada pela sua presença. Imagina, foi super gostoso. Gente, muito obrigada pela sua companhia. Eu quero agradecer mais uma vez a Sofia Modas, que arrasou no look de hoje. E também, se você quiser saber mais sobre a nossa programação e até mandar sugestões para o nosso programa, é só você acessar o nosso site, redervc.com.br. Até semana que vem.